Uma mulher resolveu dar para um cara ao invés de dar para outro. Coisa mais normal do mundo isso em dia, né? Normal, coisa normal. Só que isso derrubou um império. O Império do Brasil. O primeiro presidente do Brasil foi Deodoro da Fonseca, e isso todo mundo já sabe, a gente aprendeu isso lá na quinta série. Agora, como ele virou o presidente do Brasil, como o Império Brasileiro foi derrubado por uma mentirinha, isso você não sabe. Então, bora lá saber. Bem antes, muito antes, algum tempo antes, teve a Guerra do Paraguai. O Brasil venceu a Guerra do Paraguai, o exército estava em ascensão, né? Porque antes, quem era a elite do Brasil era a Marinha, o exército era meio que de segunda linha, tal, tal. Só que depois da Guerra do Paraguai, o exército deu aquele up na moral, sabe? O exército ficou com moral, tal, tal. E o que aconteceu? Começaram a brigar por salário, né? Os caras queriam melhores salários, tal, tal. E Deodoro da Fonseca, coronel, posto maior, cara respeitado, deu uma declaração que apoiava, ele entendia um pouco assim da briga dos seus parceiros ali do exército, tal, tal, e sobre que eles deveriam ter um aumento de salário mesmo, deveria ser mais valorizado, tal, tal, tal. Só que é o seguinte, cara, Dom Pedro II ficou meio puto com ele. Ficou puto, falei, Teodoro é meu parça, cara. Como é que ele tá falando um negócio desse? E Dom Pedro, no seu poder imperial, puniu Deodoro da Fonseca. Mandou Deodoro lá para o Mato Grosso, província do Mato Grosso, onde ele ia ser comandante de armas. Lá. Só que é o seguinte, ele chegou lá e o presidente da província do Mato Grosso era um general. Ele era coronel. Ele falou assim, não, eu sou coronel, não vou me reportar a um cara que é general. Eu tenho minha honra. O que Deodoro fez? Ficou a mula de volta para o Rio de Janeiro e abandonou-lhe o posto lá. Né? E em meio a toda essa trama tal do Império, tinha gente que queria derrubar o Império. Sim, tinha gente rica. Eu sou rica! Interessada, principalmente porque um ano antes, em 88, 1888, tinha sido abolido a escravidão. E esses caras estavam meio puto, querendo indenização, por causa, sabe, aquele rolo. Então, a elite financeira do Brasil estava sendo literalmente opositora ao Império. Eles estavam querendo derrubar o Império, estava puto com o Império por conta do que tinha acontecido um ano atrás, ou até menos de um ano atrás. Então ele estava puto, tal, tal, e tinha gente no exército que também era a favor de derrubar o Império. Inclusive Benjamin Constant, que era um cara meio lá de cima do exército, tal, tal. E tinha jornalista, como sempre, jornalistas, tinha jornalista envolvido. E o cara chave para esse golpe foi um jornalista, golpista, Quintino Bocaiúva. Quintino Bocaiúva, velho, esse cara, ele tem um respeito nosso hoje por conta da sua perpicácia. Ele sabia trabalhar, sabia contar uma mentirinha na hora certa, o time da mentira dele era muito bom. Você vai entender isso. Então, Deodoro voltou ao Rio de Janeiro, para a casinha dele lá, e lá ficou doente, já velho, tal, tal. Só que detalhe, todo mundo sabia que para derrubar o Império de Dom Pedro II, só tinha um cara que tinha cacife para isso. Um cara que era respeitado por todo mundo, só um. E esse cara era Deodoro da Fonseca. Só que um detalhe, ele era contra derrubar o Império. Ele disse lá, ele dizia, eu sou amigo do Dom Pedro II, jamais o trairia. Eu sou contra. Beleza, e lá e todo mundo já sabia disso. Só que os caras não desistem, né? Teodoro na casa dele, de boa, Quintino foi visitá-lo. Foi visitá-lo e soltou essa para Deodoro. Viu, você tá sabendo que o Visconde de Ouro Preto vai tá mandando te prender por conta que se abandonou o posto no Mato Grosso, tal, ele vai mandar te prender. É. Afonso Celso vai mandar me prender? Sim, vai mandar te prender. O que Deodoro fez? Detalhe, Quintino Bocaiúva soltou essa para Deodoro porque queria que Deodoro derrubasse o Império, ficasse puto com o Império e derrubasse o Império e instalasse a República. Só que Deodoro se levantou, foi até ali a sua janelinha assim da sua casa e deu-lhe o discurso e derrubou.
só o Visconde de Ouro Preto. Destituiu Afonso Celso e só. Aí alguém diz, as histórias, que alguém gritou: Viva a República! Deodoro, não nos precipitemos. O Brasil não está preparado para a República. Se referindo ao Império, ruim com ela, pior sem ela. Ruim com o Império, pior sem o Império. Então ele não derrubou o Império. Voltou-lhe lá para os seus aposentos, lá, curtir a sua doença, a sua velhice, que estava velho, e Quintino, decepcionado, né, porque não derrubou o Império. E um detalhe, o que Quintino disse que o Visconde de Ouro Preto ia mandar prendê-lo era mentira. Era mentira. Só que você já sabe, né, que não foi essa a mentira que derrubou o Império, porque essa não colou, Deodoro não caiu na armadilha de Quintino e derrubou só o Visconde de Ouro Preto, né? Só, e voltou para. Isso foi 60 e poucos dias antes do golpe, né? Mas Quintino, decepcionado, voltou para casa puto, e ele era parça do militar golpista Benjamin Constant. Os dois eram parça. Imagino eu que eles conversaram e dia se passou, o que a gente vai fazer, tal, sabendo que o único cara que poderia derrubar o Império era Deodoro. Um certo dia, voltou para casa de Deodoro, Quintino Bocaiúva, mas um ajudante lá, um ajudante de ordem, sabe, ajudante de ordem? Ajudante de ordem de Benjamin Constant. Voltou lá, ele tá tomando chazinho da tarde com o Deodoro da Fonseca, tal, conversa vai, conversa vem. Aí Quintino lançou um abraço. Ô Deodoro, você tá sabendo quem que Dom Pedro, aquele cara lá que você fala que é seu amigo, vai colocar no lugar lá do Visconde de Ouro Preto lá, o Afonso Celso, que você derrubou? Deodoro, não tô sabendo não. Então, cara, até meio constrangedor de falar isso, tal, mas é o Gaspar Siqueira Martins. Deodoro, não! Deodoro ficou puto, cara, puto. Por quê? Puto. Por quê? Porque Deodoro foi vice-presidente da província do Rio Grande do Sul, alguns anos atrás. E lá no Rio Grande do Sul tinha um cara que era Gaspar. E esse Gaspar era meio dono lá do Rio Grande do Sul, e tinha aquela treta lá, quem mandava mais, tal, lá no Rio Grande do Sul. Aí que entra que Deodoro se apaixonou por uma mulher. Baronesa do Triunfo, Maria Andrade. Deodoro se apaixonou, ficou completamente bobo por ela. Só que um detalhe, cara. Ela deu pro Gaspar, não pro Deodoro. Deodoro ficou puto, cara. O Gaspar virou inimigo número 1 dele. Deodoro não conseguiu superar essa frustração amorosa dele e carregou isso para a vida. Espertamente, Quintino sabia dessa história. E lançou essa na cara de Deodoro. Deodoro, quando ficou sabendo dessa informação, falou assim: não, Gaspar não. O que aconteceu? Deitado na cama doente, Deodoro disse essas palavras: diga ao povo que a república está feita. Ele mandou um recado, ó. Não existe mais um império, a república está feita. Lógico que o jornalista golpista que era o que ele queria, foi fazer rapidamente. Só que com um detalhe, velho. A história que Dom Pedro ia colocar Gaspar no lugar do Afonso Celso, lá, o Visconde de Ouro Preto, era mentira. Era mentira. Dom Pedro nem passou isso pela cabeça de Dom Pedro. Dom Pedro não ia colocar o cara que tinha comido a Mariazinha lá do Rio Grande do Sul. Isso era mentira. O jornalista, esperto, perspicaz que ele era, Quintino, usou isso para manipular Deodoro da Fonseca. Deodoro derrubou o Império, instalou a República do Brasil provisória. Detalhe, a República provisória. Deodoro disse, gente, a República é provisória. Eu vou ser o presidente, provisório. Sendo provisório, ele disse: vamos fazer um plebiscito. Vamos fazer um plebiscito para que o povo brasileiro decida
se quer a República, se continuaremos com a República do Brasil ou se voltaremos ao Império. Sendo assim, o que aconteceu? Esse plebiscito foi feito. Sabe quando? 1993. Mais de 100 anos depois. Esse é o Brasil.